Vamos seguir acompanhando o caso da mãe, a Luciana Klein, de 39 anos, e o seu filho Arthur Klein, de 11 anos, que morreram em uma pousada lá na cidade de Maragogi, né, no litoral aqui de Alagoas. O Instituto Médico Legal confirmou ontem que a causa das mortes foi descarga elétrica. Depois dessa informação, muitos telespectadores entraram em contato aqui com a nossa equipe, querendo saber se existe fiscalização em prédios, pousadas e hotéis. E é por isso que eu vou trazer agora ao vivo a Mônica Hermília, nossa flor de Mandacaru, porque a Mônica, eu quero saber o seguinte, Mônica, o Corpo de Bombeiros, ele é que é o responsável por fazer esse tipo de fiscalização, né? É o Corpo de Bombeiros que libera, por exemplo, a emissão de alvarás para pousadas e hotéis depois dessa fiscalização minuciosa para que o estabelecimento possa funcionar? É isso, Mônica? Bom dia. Oi, Wilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando. Fique alerta junto com a gente. A gente está aqui, né, exatamente no setor do Corpo de Bombeiros, onde as pessoas dão entrada para ter acesso a alvarás de funcionamento de empresas. No caso de pousadas, a gente vai tirar essas dúvidas, né, todas essas dúvidas com o Coronel Ailton Barbosa, do Corpo de Bombeiros, que já está aqui com a gente. Coronel, pousadas, hotéis, né, locais de grande circulação de pessoas, áreas turísticas, todos esses locais, eles precisam ter alvará de funcionamento para que eles possam receber essas pessoas? Bom dia. Bom dia. Sim, toda e qualquer edificação, com exceção da edificação unifamiliar dentro do estado de Alagoas, ela é obrigada a ter o alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Isso é um regramento obrigatório. No caso de pousadas, né, a gente tem desde pequenas pousadas a grandes complexos hoteleiros. Então, o processo ele é diferenciado devido a essas complexidades, mas todas são obrigadas a ter o alvará de funcionamento, sim. Coronel, como é que é feita essa inspeção, né? O que é observado para que aquele estabelecimento possa ser atestado de que é seguro para as pessoas? Correto. Então, tudo parte, né, dessa complexidade da edificação, do tamanho dela. Quando a gente parte para edificações maiores, já é exigido desde um projeto, né, de incêndio que é realizado por um profissional qualificado. Esse projeto ele vem para o Corpo de Bombeiros, ele é analisado e aí é verificado se tudo que está sendo colocado em projeto está de acordo com as normas técnicas oficiais brasileiras e as normas técnicas do Corpo de Bombeiros. Sendo aprovado esse projeto, ele é passado para a execução desse projeto. E no final da execução, o Corpo de Bombeiros faz uma avaliação, uma vistoria técnica no local. Durante essa vistoria técnica é cobrado diversos tipos de documentos, né, que nos garante que aquela obra foi executada em conformidade com as normas técnicas nacionais. Posso dar um exemplo do seguinte: a gente vai para a vistoria e lá a gente vai solicitar dele o laudo de inspeção das instalações técnicas, que é o que vai nos garantir que o que foi executado de instalação elétrica naquela edificação está em conformidade com as normas oficiais nacionais. Em quanto tempo esse alvará é liberado para esse estabelecimento, para essa empresa? Ao ser aprovado o projeto e executado e solicitado a nossa vistoria, isso gira em torno de, se tudo estiver correto, isso gira em torno de 15 dias. Então, mais ou menos depois de 15 dias da solicitação, esse alvará está sendo emitido para aquela edificação. No caso da pousada de Maragogi, né, onde infelizmente mãe e filho terminaram perdendo a vida na piscina, já foi emitidos laudos, né, do IML afirmando que sim, eles sofreram a descarga elétrica. A pousada estava com o alvará em dia, tinha sido vistoriada, estava tudo dentro das conformidades, né, apontadas pelo Corpo de Bombeiros? Sim. Essa pousada ela estava com o seu alvará de licenciamento em dia com o Corpo de Bombeiros, né? Então, nessa aprovação, ela é vista essa parte desse laudo técnico elétrico, né? E, assim, infelizmente ocorreu esse incidente, esse acidente no local, essa tragédia. Mas, assim, na maioria das grandes pousadas, dos grandes empreendimentos, eles são executados em conformidade com as normas técnicas oficiais, né? A gente faz justamente a vistoria e pede esses documentos de responsabilidade técnica justamente para que aquela obra ela tenha sido entregue em conformidade com essas normas técnicas, né? Essa pousada ela tinha o AVCB, ela estava com o AVCB válido no Corpo de Bombeiros. E assim, para piscinas recreativas, né, de uso recreativo,
existe uma norma técnica brasileira que desde 2018 que ela foi atualizada e é justamente para evitar esse tipo de incidente, desde o incidente de sucção por ralos, incidentes também como eletrochoque na piscina, né? Desde que a piscina tenha iluminação, essa iluminação ela tem que ser em baixa voltagem. E quando a gente vai para a edificação, no ato de vistoria, e pede esse laudo de instalações elétricas de baixa tensão, ele está dentro desse conjunto, desse complexo. Coronel, só para a gente encerrar, esses alvarás que são concedidos pelo Corpo de Bombeiros, eles precisam ser renovados e com quanto tempo? Correto, eles precisam ser renovados, né? Existem alvarás que eles têm validade de 1 ano para edificações de grandes reuniões de públicos e para edificações como uma pousada ele pode chegar até 2 anos. Mas dentro desse espaço, né, porque a gente vai lá na edificação, a gente faz a vistoria, a gente comprova que ela foi executada e que está em conformidade com as normas, mas você tem um período de leniência desse certificado. E nesse período é como se fosse um carro. Se a gente usa, a gente tem que manter e fazer as manutenções, tanto preventivas como corretivas. Né? E isso é de responsabilidade do proprietário daquela edificação. E a grande importância nisso tudo é que se faz essa manutenção com empresas qualificadas, profissionais qualificados, né, você garante o serviço que está sendo executado. Mas o importante, além da certificação, é a manutenção dos preventivos e a manutenção dos sistemas de acordo com a normatização brasileira. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o Coronel Ailton Barbosa, do Corpo de Bombeiros. Portanto, está aí, né, a importância de se ter o alvará do Corpo de Bombeiros para que se tenha certeza de que tudo está funcionando corretamente para que acidentes como esse não aconteçam. Infelizmente, o acidente aconteceu apesar do alvará estar em dia, de todas as inspeções terem sido realizadas, não é? Essa fatalidade aconteceu com essa família, não é? Mãe e filho do estado de São Paulo, a Luciana e o Arthur, né? Infelizmente a Luciana de 39 anos, o Arthur de 11 anos morreram na piscina. O IML já emitiu, né, o laudo atestando que houve passagem de corrente elétrica pelo corpo dos dois. Inclusive o corpo já foi liberado para que a família possa levá-lo de volta para São Paulo e realizar o sepultamento. Wilson, voltamos com você. Pois é, e já aconteceu o sepultamento lá em São Paulo com muita comoção, infelizmente, né? O que deveria ser um local, uma viagem de alegria, de férias, acabou sendo uma tragédia, ficando apenas o marido e o pai num desespero grande. Perdeu a esposa e perdeu o filho de 11 anos, né? O que a gente vai tentar, logicamente, deve ter 30 dias para que o Corpo de Bombeiros também faça a perícia na pousada, para a gente tentar entender o que é que aconteceu, de onde veio essa descarga elétrica, o que foi fora da piscina, foi dentro da piscina, é o que todo mundo quer saber para que não aconteça novamente. Obrigado. Essa aqui é a piscina, gente, essa é a imagem ali, enfim, né, para a gente poder mostrar mais ou menos como é que foi a situação ali que nós mostramos. Daqui a pouco a Mônica volta com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Uma pena mesmo, né, para que, veja bem, a pousada estava em dia, inclusive, com os alvarás, com toda a perícia, tudo certinho. O problema é que a gente não sabe o que aconteceu. Foi dentro da piscina que eles receberam a descarga? Foi fora, quando eles tocaram em algum local e tiveram a descarga e caíram na piscina, já desacordados e por isso morreram afogados? É isso que a gente quer saber, né? E a família também quer saber. Vamos continuar acompanhando para saber qual será a resposta da perícia do Corpo de Bombeiros e vamos atualizando para vocês, tá?